Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a Godot. Eu quero trazer mais algumas ideias para vocês e nesse caso eu quero começar a falar sobre variáveis dentro do nosso arquivo de script, tá bom? Então vamos lá pessoal, seguinte, para quem acabou de abrir a Godot e se deparou com o nosso último arquivo, que foi esse, né, você sabe que nós temos aqui um Node 2D, temos um Sprite, temos um script aqui também. Tá? Você pode abrir o seu arquivo de script clicando nele aqui no seu painel de cenas, ou você pode também clicar aqui no ambiente de script. E aí você vai se deparar com intro.gd. Tá bom? Detalhe importante, tá, gente? Pode ser que em algum momento, eu vou simular isso, você tenha pressionado Ctrl W. Tá? O Ctrl W ele remove, né, o arquivo DScript que você tinha carregado aqui no ambiente DScript. Tá? Se isso acontecer, não fique preocupado, você pode clicar aqui na pasta chamada DScripts e aqui você tem o seu script. É só você dar dois cliques nele que ele abre aqui para você. Tá bom? Então isso é muito interessante. Beleza, vamos seguir em frente. Vamos começar a falar um pouco a respeito das variáveis. A gente já conhece um pouco de comentários, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre variáveis, que é um assunto bem interessante. As nossas variáveis, né, para quem ainda não está habituado, elas são espaços que você reserva, né, na memória do computador para que você possa guardar valores. Né, valores estes que podem ser textos, que podem ser números, né, que podem ser resultados de funções, tá? Então as variáveis elas podem guardar uma série de coisas, tá, gente? Tenham sempre em mente, quando você cria uma variável, você está reservando, né, um pequeno espaço na sua memória, quer dizer, na memória do computador, para que você possa guardar valores ali dentro, tá bom? O interessante aqui da Godot ou do GDScript, né, a linguagem que você usa aqui é a linguagem GDScript, tá? O interessante é que as variáveis elas não precisam ter um tipo associado a ela quando você declara. Por exemplo, você pega uma linguagem como o C Sharp. Vamos pensar aqui no C Sharp porque a Godot também utiliza C Sharp, tá? Então, digamos que você tenha que declarar algum tipo de valor. Você coloca primeiro o tipo, né? Isso aqui é só um exemplo, e depois vem o nome da variável. Então, olha só, gente. Quando você tem uma linguagem que ela requer de você declarar o tipo, né, a declaração do tipo, você primeiro coloca o tipo, dá um espaço, depois o nome da variável. Aí, por fim, é que você atribui, tá vendo, ó, o valor, ok? Na Godot é um pouco mais tranquilo, tá, pessoal? Por quê? Você não tem essa preocupação com o tipo. Tá? Aqui você simplesmente coloca var, tá? Porque é uma especificação para variável. E aí você coloca o nome da variável, por exemplo, a variável x, né? E aí eu coloco igual, eu atribuo o valor que eu quero, tá? E a minha preocupação com esse valor é praticamente zero. Por quê? A minha variável x ela pode ter um número, ela pode ter um número com casas decimais, que é quando você coloca o ponto aqui, tá vendo? Ó? Você põe o ponto, você pode colocar mais valores aí, você vai ter um valor flutuante, né? Então, a mesma variável ela pode ter tipos diferentes atribuídos a ela. E, na verdade, o valor que você está colocando aqui vai definir o tipo de variável que você tem. Então, se você pôs 10, a sua variável ela é do tipo inteira. Vou deixar em comentário aqui, ó, inteira. Tá? Se você colocar 10.5, ela é o que? Ela é flutuante, né? Tá? Então, ela é uma variável que possui casas decimais. Se você colocar aqui, por exemplo, vou colocar o meu nome aqui, tá, gente? Se tu colocar um texto e o texto tem que ficar entre aspas, né, você não tem agora uma flutuante, você tem uma string, tá? Se você colocar, por exemplo, true, o que seria esse true? Seria verdadeiro, um valor verdadeiro, né? Aí você vai ter aqui uma variável do tipo
booleana. Opa, booleana, tá bom? Então, o que vai definir o tipo de variável que você tem é o valor que você atribui a ela. Tá? Eu vou colocar aqui o valor 10. Ok? Eu vou colocar aqui mais uma variável que é para a gente poder ir praticando isso, viu, pessoal? Muito importante que você comece a se acostumar com essas ideias aqui, porque você vai trabalhar com elas. Vou colocar mais uma, vai. Var nome. Realmente, variável nome, é interessante eu colocar aqui o meu nome. Você pode colocar o seu nome também, tá bom? Outra coisa importante, pessoal, nós já sabemos que quando você coloca um valor, é ele que vai definir o tipo de variável, tá? Mas eu quero que você tenha um cuidado quando você for colocar nomes para as variáveis. O nome das variáveis, eles revelam praticamente o conteúdo que vai ter lá dentro, tá bom? Então, se eu coloquei nome, obviamente eu espero pela identificação de um nome de alguém aqui. Se eu colocar, por exemplo, aqui, ó, var item, eu estou imaginando que aqui vai aparecer o nome de um item, por exemplo, espada. Tá? Então, o nome da variável ele traz, né, já em si um significado e ele vai fazer praticamente uma referência ao conteúdo. Então, o nome que você der para a sua variável, ele tem que fazer referência ao conteúdo. Tá bom? Já pensou? Você coloca item e aqui você põe, por exemplo, ó, Fábio e no nome você coloca, por exemplo, espada. Né? Então, podemos fazer isso? Podemos, mas vai ter muito mais significado, vai ter muito mais sentido se a gente fizer assim. Tá? O nome, ó, beleza, e o item, beleza também. Tá? Então, quando você for escolher nomes de variáveis, pense bem nisso. Outra coisa, pessoal, nós não começamos uma variável com um número. Tá? Então, não é aconselhável colocar um número antes do nome da variável. A variável normalmente começa com uma letra. Se você quiser colocar um número depois, desde que não seja depois de um espaço, tipo assim, tudo bem. Tá? Assim pode. Tá bom, gente? Ó, item 1, assim pode. Você não pode dar o espaço aqui. Ó. Deu espaço, colocou uma outra coisa. Pode ser um texto mesmo, assim, já não faz muito sentido. Tá? Então, você não começa com um número, você não dá espaço se o nome da variável tiver, por exemplo, um número junto com ela. Você tem que colocar tudo junto. Ó, item 1. Se o nome for um nome composto, por exemplo, item principal, mesmo assim, ou você deixa junto, ó, item principal, você pode usar esse sistema aqui também de nomeação, onde você pega a partir da segunda palavra, né? Você coloca a sua inicial em maiúscula. Tá? Você pode fazer assim porque tem muito mais sentido, ou você pode fazer assim também. Quer ver? Ó? Item underline principal também é aceito. Tá? O que você tem que evitar é o espaço. Evita o espaço, não deixe espaço. Você pode deixar junto, você pode deixar com underline, você pode deixar com a primeira letra maiúscula, sem problema. Só não utilize o espaço. Tá bom? Beleza. Agora que você já tem aqui as suas variáveis, a gente vai começar a utilizar elas. E nós vamos exibir mensagens aqui no painel de Output. Tá? Vou apagar isso daqui. Vou colocar o print. E a primeira variável que eu quero mostrar é o nome. Nome. Tá vendo? Ó? Então, quando eu tenho uma variável e eu quero exibir o que tem dentro dela, basta que eu coloque o nome da variável. Está aqui. Vamos fazer o seguinte: print item principal. Olha que interessante, a Godot, inclusive, ela te ajuda trazendo essa IntelliSense, e ela vai te trazer as sugestões daquilo que tem associado aqui ao seu arquivo de script. Item principal. Quando aparecer isso, gente, ó, se você vê que essa variável, esse nome está selecionado, você aperta Enter. Pronto. Print, vamos lá. Qual é a outra? X. E print
y. Beleza, terminamos. Tá lembrando que quando você tem algum tipo de valor aqui dentro da função ready, você já não precisa mais do pass. O pass só vai ser necessário quando a função estiver vazia. Tá? Aí você salva e você pode apertar F5. Aqui você tem a tela do seu jogo e aqui embaixo você tem as saídas. Olha lá, Fábio, espada, 10 e 50. Tá bom? Então, os valores que você definiu para as suas variáveis estão sendo exibidos corretamente. Tá bom? Então era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. A gente vai começar a explorar um pouquinho mais essa parte nos próximos vídeos também. Eu espero que você esteja curtindo. Se você puder, inscreva-se no canal e recomenda o canal para mais pessoas. Tá bom, gente? Esse canal foi, como eu falei lá no primeiro vídeo, criado justamente para poder compartilhar, né, aquilo que eu estou adquirindo aqui em termos de conhecimento junto com esse programa que eu acho muito legal, que é a Godot. Tá bom? Então, aquilo que eu sei a respeito da Godot, eu quero trazer para você aqui, eu quero compartilhar com você aqui. Tá bom? Forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!